Amados irmãos, vamos ouvir nesse instante a pregação da palavra do Senhor, que vai, nessa tarde, expor a doutrina que nós confessamos no dia do Senhor de número 25. A princípio, faremos uma leitura da nossa confissão no artigo de número 33 da Confissão Belga. Artigo 33 da Confissão Belga. Os sacramentos. Cremos que o nosso Deus gracioso, atento à nossa insensibilidade e fraqueza, ordenou os sacramentos para selar em nós as suas promessas, para servirem como penhor da sua boa vontade e graça para conosco e para alimentarem e sustentarem a nossa fé. Ele os acrescentou à palavra do Evangelho para apresentar melhor diante dos nossos sentidos externos aquilo que ele nos declara em sua palavra e o que faz interiormente em nosso coração. Assim, ele nos confirma a salvação a nós concedida. Os sacramentos são os sinais e os selos visíveis de algo interior e invisível, por meio dos quais Deus opera em nós pelo poder do Espírito Santo. Por isso, esses sinais não são vãos nem vazios de modo a nos enganar, porque Jesus Cristo é a verdade deles. Sem Cristo não seriam nada. Além disso, nos contentamos com o número dos sacramentos que Cristo, nosso Mestre, nos ordenou, sendo somente 2, a saber, o sacramento do batismo e da Santa Ceia de Jesus Cristo. Agora vamos ler o dia do Senhor 25. Pergunta 65. Visto que somente a fé é o que nos torna participantes de Cristo e de todos os seus benefícios, de onde vem essa fé? Resposta: vem do Espírito Santo, que a opera em nosso coração pela pregação do Evangelho e a fortalece pelo uso dos sacramentos. Pergunta de número 66. O que são os sacramentos? Resposta: os sacramentos são sinais e selos santos e visíveis. Foram instituídos por Deus para que, pelo uso deles, ele pudesse o mais claramente possível nos declarar e selar a promessa do Evangelho. E esta é a promessa que Deus nos concede graciosamente: perdão de pecados e vida eterna por causa do único sacrifício de Cristo oferecido na cruz. Pergunta de número 67. Então, tanto a palavra quanto os sacramentos têm por objetivo direcionar a nossa fé para o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, como a única base para a nossa salvação? Resposta: sim, pois o Espírito Santo nos ensina no Evangelho e nos garante pelos sacramentos que toda a nossa salvação baseia-se no sacrifício único de Cristo por nós na cruz. Pergunta 68. Quantos sacramentos Cristo instituiu na nova aliança? Resposta: 2, o santo batismo e a santa ceia. Agora vamos à palavra de Deus. Livro de Deuteronômio, capítulo de número 30. Assim diz a palavra do Senhor. Quando, pois, todas estas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, se te recordares delas entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus, e tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e deres ouvidos à sua voz, segundo tudo o que hoje te ordeno, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte e se compadecerá de ti e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade dos céus, desde aí te ajuntará o Senhor teu Deus e te tomará de lá.
O Senhor teu Deus te introduzirá na terra que teus pais possuíram, e a possuirás, e te fará bem, e te multiplicará mais do que a teus pais. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração, e o coração de tua descendência, para amares o Senhor teu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma, para que vivas. O Senhor teu Deus porá todas estas maldições sobre os teus inimigos e sobre os teus aborrecedores, que te perseguiram. De novo, pois darás ouvido à voz do Senhor, cumprirás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. O Senhor teu Deus te dará abundância em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra, e te beneficiará, porquanto o Senhor tornará a exultar em ti, para te fazer bem, como exultou em teus pais. Se deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escritos neste livro da lei, se te converteres ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti. Não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós aos céus, que nos-lo traga e nos-lo faça ouvir, para que o cumpramos? Nem está além do mar para dizeres: quem passará por nós além do mar, que nos-lo traga e nos-lo faça ouvir, para que o cumpramos? Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para a possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Vamos voltar ao versículo de número 6, que é o texto da pregação. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor Deus, Pai amado, vamos ouvir nesse instante a exposição da Tua palavra. Pedimos Tua bênção e graça para esse momento. Pedimos que o Senhor bondosamente use aquele que há de falar, para que o faça com fidelidade. E que o Senhor também bondosamente prepare o coração de cada ouvinte para que receba com mansidão, com alegria, com interesse, com disposição, e que a Tua palavra promova em nós a compreensão que precisamos, a mudança que precisamos, e que ela nos faça frutificar no Teu Filho Jesus Cristo. Nós oramos e pedimos tudo isso em nome dEle. Amém. Amém. Amada Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, no domingo
de número 7 do nosso catecismo, ouvimos sobre o significado da verdadeira fé. E depois daquele domingo passamos a ouvir uma série de instruções sobre o significado de cada um daqueles artigos do Credo Apostólico que resume a nossa fé. Ouvimos sobre este resumo daquilo que nos é prometido no Evangelho, que, portanto, é um resumo do que cremos. Essa instrução foi desde o dia do Senhor de número 8 até o dia do Senhor de número 22. E poucas semanas, nós chegamos ao dia do Senhor 23, ouvimos sobre o proveito da nossa fé, o modo como nós somos justos diante de Deus e herdeiros da vida eterna. E no último domingo ouvimos sobre que as nossas obras não contribuem para a nossa salvação, que elas não são a nossa justiça diante de Deus, e é só pela fé que Deus nos declara justos. Como vocês podem observar, o que nós estivemos ouvindo nos últimos domingos à tarde tem relação com a nossa fé. O que é a fé? Qual é o conteúdo da fé? Qual é o proveito da fé? Isso é a estrutura do Catecismo de Heidelberg. Ouvimos que para sermos salvos é preciso estar unido a Cristo pela verdadeira fé. Aprendemos o que é a verdadeira fé. Ouvimos sobre o significado daquilo que cremos. Ouvimos sobre o proveito da fé. Agora, chegamos ao dia do Senhor 25, onde o nosso olhar se volta para este tema. A pergunta é a seguinte: visto que somente a fé é o que nos torna participantes de Cristo e de todos os seus benefícios, de onde vem essa fé? E a resposta é que a fé, ela é um dom de Deus, que ela nos é dada através da obra do Espírito Santo. Mais uma vez somos lembrados que sem a graça de Deus, nós nunca iríamos até Ele. Nós nunca nem teríamos a fé se não fosse a graça de Deus. O pecador não pode por si mesmo crer em Deus. E por que não? Porque a Escritura nos diz que o pecador não pode compreender as coisas espirituais. A Escritura nos diz que o pecador está morto em seus delitos e pecados. Assim sendo, ele não pode responder ao chamado de Deus no Evangelho, crendo nas promessas do Evangelho. Só pode fazê-lo quando, espiritualmente falando, o pecador nasce de novo. Então, o que antecede a fé é o novo nascimento. Isso é uma obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem trabalha em nosso coração para que nós venhamos a crer nas promessas de Deus. Mas o Espírito Santo utiliza dois meios para operar e fortalecer a nossa fé. Primeiro, ele opera em nosso coração esta fé por meio da pregação do Evangelho. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. A pregação, então, é o meio que o Espírito Santo utiliza para nos conceder a verdadeira fé. Obviamente, isso não se refere a qualquer pregação. Se refere à pregação do Evangelho, a pregação centrada em Cristo, a pregação que anuncia realmente a palavra de Deus. Essa mesma fé que é operada no coração através da pregação do Evangelho é fortalecida por outros meios. Não só é fortalecida pela pregação, mas também é fortalecida pelo uso dos sacramentos. Aqui surge, então, a pergunta: o que são os sacramentos? Essa palavra parece um pouco assustadora, e até algumas pessoas diriam, parece um pouco romanista. Os romanistas usam esta palavra. Também, assim como a palavra trindade, a palavra sacramento também não está na Bíblia. Mas, assim como a palavra trindade, ela se tornou um termo teológico para referir-se a algo que está na Bíblia. Especificamente a duas coisas. É usada para referir-se a respeito do santo batismo e da santa ceia.
palavra sacramento vem do latim. Ela foi usada para referir-se ao dinheiro ou à garantia que era depositada ou consagrada por duas partes em litígio. Então, vamos dizer, tem dois homens que estão disputando alguma coisa. Então, ambos colocam o sacramento lá diante dos sacerdotes pagãos no mundo antigo, no lugar sagrado, no templo que eles consideravam sagrado. Então, aquele que perdesse a demanda, ele perdia sua parte depositada. Era como uma parte depositada em juízo, quando as duas pessoas tinham esse conflito de interesses. Isso era a palavra sacramento no mundo antigo, no latim. A palavra também foi usada depois para referir-se a um juramento militar. E depois foi usada pelos pais da igreja, aqueles que foram depois dos apóstolos, para referir-se a qualquer mistério ou a uma doutrina que não era tão clara, que não era tão óbvia na Bíblia. Então, quando eles encontravam algo misterioso na Bíblia, eles diziam sacramento. Depois, ela foi usada para referir-se a sinais visíveis da invisível graça de Deus. Foi um uso progressivo da palavra na história da igreja. Por isso, o nosso catecismo define os sacramentos da seguinte maneira. Diz que eles são sinais, então eles apontam numa direção, e eles são selos, eles são uma garantia. São sinais e selos santos e visíveis. Esta é uma definição bíblica, pois é assim, por exemplo, que a Escritura se refere à circuncisão, que foi um sacramento na antiga aliança. Em Romanos capítulo 4, versículo 11, falando sobre Abraão, o apóstolo Paulo diz o seguinte sobre Abraão: e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. Paulo falando sobre a circuncisão, este sacramento do Antigo Testamento, então diz aqui em Romanos 4,11. Isso é um sinal, isto é um selo da justiça da fé. O texto que nós lemos nessa tarde também fala da circuncisão como sendo um sinal e selo de algo invisível. Vamos voltar a nossa atenção para Deuteronômio 30. Como vocês sabem, esse livro, Deuteronômio, foi escrito por Moisés e ele é nada mais do que uma série de discursos de Moisés, é uma repetição da lei. Então Moisés está proferiu esses discursos depois de 40 anos de peregrinação. Quem saiu do Egito e tinha mais de 20 anos morreu no deserto. Há agora uma nova geração que está pronta para entrar na terra prometida. E antes que entre, Moisés então oferece essas instruções, esses discursos registrados em Deuteronômio. Deuteronômio significa justamente repetição da lei. Ou a lei tem a ideia de duas vezes a lei sendo apresentada. Então, o capítulo 30 pertence a um desses discursos, ao quarto discurso, na verdade. E algo que caracteriza esses discursos de Moisés em Deuteronômio é justamente o aspecto pactual. Deuteronômio tem forte ênfase no pacto de Deus com seu povo, a aliança que Deus estabeleceu com seu povo. Sendo Deus o grande Deus, todo-poderoso, ele estabelece uma aliança, um relacionamento com o seu povo. A linguagem toda no livro de Deuteronômio a respeito da aliança era uma linguagem muito parecida com a linguagem utilizada por grandes reis daquela época. Então tem um rei menor, toma conta de uma cidade, tem um rei aqui maior, mais poderoso, com um exército enorme, ele aparece com o seu exército ao redor da cidade e diz: olha, vim aqui fazer uma aliança com você.
Você vai fazer do seguinte modo, será assim o nosso relacionamento. Eu vou oferecer a você tais promessas e você vai assumir comigo tais obrigações. Essas alianças, elas não eram acordos, elas eram unilaterais. O rei poderoso fala, o rei menor se submete a ele ou será destruído. Da mesma forma, no Sinai, Deus estabeleceu sua aliança como um Deus todo-poderoso e ele não entrou em acordo, em discussões com o povo. Ele simplesmente disse, será desse modo. Eu faço essas promessas, vocês assumirão essas obrigações. Moisés fala, então, ao povo nos termos do pacto. Ele lembra que o povo de Deus havia estabelecido estava vivendo em aliança com Deus. Deus havia estabelecido uma aliança já com Abraão, mas ele agora estendera de maneira mais clara essa aliança com todo o povo no Monte Sinai. Para sinalizar, então veja, sinal, e para confirmar, selo, selar, essas promessas da aliança, Deus havia dado na antiga aliança o sacramento da circuncisão e o sacramento também da Páscoa. Assim, os israelitas tinham, falando da circuncisão, tinham na sua carne um sinal de que esse sinal servia a eles, ao mesmo tempo, como uma garantia de que Deus vai cumprir suas promessas, as promessas feitas a Abraão, as promessas feitas no Sinai, mas também esse sinal que eles carregavam da circuncisão era uma lembrança que eles tinham obrigações diante do Senhor. Essa aliança era então a forma pela qual Deus se relaciona com o seu povo. Nesse relacionamento, Deus faz promessas. Ele se apresenta como Salvador, como protetor, como sustentador, como rei, como pastor. É por isso que quando nós lemos todos os domingos, ou quase todos os domingos, os textos específicos de Êxodo e Deuteronômio sobre a lei, começa dizendo, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Isso é a razão para obedecer os mandamentos. Ele se apresenta como o Deus Todo-Poderoso que faz promessas ao seu povo. Há as promessas do cuidado, as promessas de direção, as promessas de bênção do Senhor, que aparecem por todo o capítulo de número 30. Mas também deveria haver uma resposta a essas promessas. Uma resposta de fé, uma resposta de gratidão que se revela por meio da obediência dos mandamentos. Isso quer dizer que a aliança consiste, então, dessas duas partes. Deus faz promessas, o povo deve crer nas promessas e submeter-se às ordenanças do Senhor. Em seus discursos, Moisés lembra ao povo da aliança não só as promessas, mas também as obrigações da aliança. Ele lembra que a fidelidade e a aliança atrairá bênçãos e que a desobediência e a incredulidade resultariam em maldições. A esse vínculo. Se eles obedecem, Deus os abençoará. Se eles desobedecem, ele os amaldiçoará. Isso foi tratado no capítulo 27 e 28 de Deuteronômio. Depois, no capítulo 29, houve uma renovação da aliança de Deus com aquela nova geração que saíra no Egito. E agora, no capítulo 30, o Senhor revela sua graça e misericórdia, até antecipando algo, dizendo que quando eles viessem a desobedecer, e, portanto, quando eles recebessem a maldição da aliança, e por causa disso fossem espalhados pela terra, Deus diz que eles ainda assim revelaria sua graça, se compadecendo deles quando eles se voltassem para ele em arrependimento. Versículos 1 e 2 do capítulo 30. Notem que o retorno em arrependimento não seria apenas um retorno dos pais, mas também dos filhos. Isso está bem no início do nosso texto.
e tornares, versículo 2, e tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos. Linguagem pactual. Os pais estão incluídos, os filhos também. Toda a família deveria se voltar ao Senhor em arrependimento. Os filhos que ainda não podiam se arrepender, que ainda não podiam crer, eles seriam beneficiados pelo arrependimento e pela fé de seus pais. Como este arrependimento poderia ser visto? A resposta do texto é em dar ouvidos a tudo que o Senhor Deus havia ordenado. O Senhor promete mudar a sorte do seu povo. Significa uma mudança da situação na qual eles se encontrassem. Aqui há uma referência a esse fato deles estarem espalhados. Deus agora promete, se houver arrependimento, que ele os reuniria novamente. Então, ligado a este retorno ao Senhor, um retorno para abraçar as promessas do pacto e submeter-se às obrigações do pacto, um retorno que beneficiaria os pais e os filhos. Atrelado a isso, lemos as palavras do versículo 6. O que essas palavras significam? Deus promete realizar interiormente aquilo que era sinalizado e selado exteriormente. Falando de outra maneira, a circuncisão apontava para realidades invisíveis. A circuncisão apontava para a necessidade de purificação do coração. Um coração que amasse a Deus, que se submetesse a Deus. Então era possível para um judeu ter o sinal sem ter a realidade. Mas aqui Deus promete, não só que eles continuariam a ter o sinal, mas Deus promete que dará a eles, pela sua graça, que a realidade realmente esteja presente no meio deles. Purificação do coração. Deus promete agir aqui no coração dos pais e também dos filhos. O Senhor teu Deus circuncidará, quer dizer, purificará o teu coração e o coração da tua descendência. É linguagem pactual, não só os pais, os filhos também. Deus promete então agir para dar a eles aquilo para o qual o sinal exterior da circuncisão apontava. Isso, vejam, é sempre um agir soberano e gracioso do Senhor. A circuncisão, então, era um sinal e selava as promessas da aliança, às quais os israelitas deveriam responder com fé. Assim, também é na nova aliança. Os sacramentos são sinais e selos, santos e invisíveis, por meio dos quais, de uma maneira visível, Deus nos declara as promessas do Evangelho. Os sacramentos nada mais são do que encenação da mesma mensagem que nós ouvimos no Evangelho, na pregação da palavra. Que promessas são essas? A promessa de que Deus nos concede graciosamente perdão de pecados e vida eterna pelo único sacrifício de Cristo ofertado na cruz. Então, a cada celebração da Santa Ceia, nós somos lembrados dessa promessa. A cada celebração da Santa Ceia, Deus usa esta lembrança para fortalecer a nossa fé, para fazer-nos participantes de Cristo pela fé. Assim também é no batismo. Deus no batismo também promete perdão de pecados e vida eterna em Cristo. E assim, como os meninos da antiga aliança, nossas pequenas crianças recebem o batismo. Quando elas recebem o batismo, você tem um pequeno bebê recebendo água sobre a sua cabeça. Sem dúvidas, o bebê não sabe o que está acontecendo. Sem dúvidas, o bebê não pode responder com fé às promessas do Evangelho. Mas elas recebem o batismo
o qual a Escritura chama de a circuncisão de Cristo. Elas estão recebendo um sinal, elas estão recebendo uma garantia, o sinal e selo da nova aliança. Então, no batismo, não é que a criança entende algo, não é que a criança está dizendo algo a Deus. No batismo dos nossos filhos, é Deus quem está falando algo à criança e a seus pais e todos aqueles que estiverem presentes no sacramento. Deus está fazendo mais uma vez promessas. Está prometendo àquela criança que está sendo batizada de ser para ela o seu Deus, de dar a ela em Cristo perdão de pecados e vida eterna por meio de Cristo. Então, quando nasce uma criança em nosso meio, ela é cercada de pessoas que a amam. Mas vocês percebem, irmãos, que não há nenhum amor maior do que este. Por mais que os pais amem, os avós amem, os irmãos amem, mas não há um amor maior do que este. Que por esta criança batizada, Deus deu seu Filho, que desceu de sua glória, para que nossos filhos, nossas filhas, que sem saber se tornaram participantes do pecado, da condenação de Adão, sem saber se tornem também participantes da justiça de Cristo. Nossos filhos podem receber muitos presentes durante a vida, mas não há nenhum presente maior do que este. A promessa que Deus faz a eles. Não há nenhum presente maior. A promessa da qual o batismo é o sinal e o selo. Nossos filhos pertencem a Deus. Eles têm a promessa de Deus. Perdão de pecados, Deus lhes promete. Vida eterna, Deus lhes promete. Não é uma iniciativa da criança, não é iniciativa dos pais. É a iniciativa de Deus. A promessa é dele, o sinal é dele, o selo é dele. É ele que pelo batismo faz a promessa, sinalizando e selando esta promessa com o batismo. Também na celebração da ceia do Senhor, não somos nós que estamos dizendo alguma coisa para Deus. A ceia não é o homem dizendo coisas para Deus, dando testemunho da sua santidade, da sua fidelidade ou coisa semelhante. Na ceia, mais uma vez, é um sinal e selo da parte do Senhor. É Deus quem está falando, o sinal é dele, a garantia é dele. É um sinal infalível das promessas de Deus na nova aliança. Na Santa Ceia, Deus nos faz saber e nos assegura que nós temos parte no único sacrifício de Cristo na cruz, que usufruímos de todos os dons conquistados por Cristo. Na ceia, Deus está nos lembrando e nos assegurando que Cristo é nosso alimento para a vida eterna. Na pregação do Evangelho, Deus nos anuncia exatamente o mesmo perdão, a mesma graça, a mesma vida eterna. E nos sacramentos, no batismo e na ceia, também Deus nos faz essas mesmas promessas. Pela pregação e pelos sacramentos, graciosamente Deus nos faz promessas de vida e paz. Pela pregação e pelos sacramentos, Cristo coloca diante dos nossos olhos o seu Filho Jesus Cristo como uma dádiva para a paz e para a vida. Deus não quer que nós esqueçamos disso. Deus não quer que nós esqueçamos de Cristo, nem do que nós temos em Cristo. Por isso, Deus não só usou sua palavra para produzir a fé em nós, mas Ele continua usando a palavra. E Ele continua usando a ceia e o batismo para fortalecer a nossa fé em Cristo. O Evangelho nos anuncia Cristo. Os sacramentos nos falam de Cristo. Não negligenciemos aquele que nos fala por meio da pregação e dos sacramentos. Aquele que nos tem dado um Salvador perfeito e suficiente.
Ele sempre está nos lembrando tudo que vocês precisam, diz ele, vocês têm no meu Filho Jesus Cristo. E assim como Cristo é o centro do Evangelho, ele também é o centro dos sacramentos. Ele também deve ser o centro de nossas vidas. Irmãos, lembrem-se disso. Deus quer que nós continuemos firmemente a confiar em Jesus Cristo para a paz e para a vida. Que o Senhor nos conceda a graça de responder com gratidão, vivendo em Cristo e para Cristo. Amém.